Se vocês perceberem, nós estamos falando numa sequência que envolve todo o nosso autoconhecimento e a nossa sobrevivência social da melhor maneira possível. Por que sobrevivência? Porque cada dia nós estamos nos modificando, estamos nos transformando. E recentemente nós falamos sobre a aceitação positiva do futuro. E para a gente agir dessa forma, nós estamos sempre olhando para nós. E cada época, cada fase da história teve seus acontecimentos, as suas tragédias, mas também teve muita coisa importante, interessante e boas que aconteceram. O que significa isso? Que toda mudança nós vamos passar por um momento de caos transformador. Aquela famosa frase, na crise crie, ela não é por acaso. E tem me chamado a atenção, e agora mesmo olhando um dos grupos de psicologia que eu participo, a grande reclamação dos colegas sobre alguns profissionais do comportamento, ou que se dizem estudiosos do comportamento humano, com algumas terapias, com algumas práticas que prometem para as pessoas uma resolução e uma revolução rápida, imediata, com bons resultados. E aí eu fico preocupada porque nós sempre buscamos o caminho mais curto e mais rápido de melhoria. E não vai ser assim. Porque o processo de transformação, ele requer paradas para refletir, para avaliar, para reanalisar. E na pressa social que nós vivemos, nós estamos esquecendo algumas coisas muito importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa forma de lidar com aquilo que nos incomoda. E muitas vezes, e eu já disse isso aqui muitas vezes também, o que incomoda em grande quantidade não é o que está fora de nós, mas o que está dentro. E na maioria das vezes nós não conseguimos lidar com isso de uma forma tranquila, por uma série de fatores e de razão. A primeira delas, e a mais importante que eu considero, e pesquisando e estudando vários autores da psicologia, é de que é mais fácil terceirizar os meus problemas. Eu falar que é o externo que me incomoda, é o externo que me faz mal, é o externo que me deixa em crise. O que é o externo? É tudo que está fora de mim, minha família, meu trabalho, a sociedade como um todo, as pessoas que pensam diferente de mim, as pessoas que não aceitam meu ponto de vista, e aí eu entro num conflito externo ou interno, muitas vezes os dois, porque quando eu parto para uma explosão, eu crio um caos interno e externo. Interno porque eu vou passar a me culpar por aquela explosão. Externo porque eu crio à minha volta uma ambiência desagradável e desarmônica de convivência. E nesse patamar de coisas, nessa confusão de variáveis, nós vamos seguindo. E muitas vezes a gente não para pensar em nós, para nos ouvir. Na última quinzena nós falamos sobre a autoescuta. Nós não estamos nos escutando. Nós aprendemos, ou deveríamos ter aprendido, a escutar o outro, mas a gente esquece que nós temos que nos escutar. E eu trouxe essa gravura porque eu acho ela fantástica. O se abraçar, o se acolher. Mas acolher de uma forma real e verdadeira.
Não é só ir para a academia, mudar a alimentação, fazer meditação, mas olhar para si, para a sua essência. Quem sou eu neste universo? O que eu estou fazendo com o dia que eu amanheci, levantei, me preparei para o trabalho, me preparei para as tarefas domésticas? Quem sou eu nesse momento? Esse é um tanto quanto filosófico, né? E eu lembro que na faculdade a disciplina que a gente menos presta atenção é na filosofia. Por quê? Porque ela está lá no núcleo básico, né, de formação. Estou falando da psicologia, eu não conheço os currículos, né, as grades curriculares das outras formações. Mas pelo menos na PUC a gente tem um núcleo básico, né, para todas as formações. E eu me lembro que a única e a última cadeira que a gente dá valor e presta atenção é na filosofia. Até a gente perceber que tudo começou com ela. Se nós voltarmos nas histórias, nós vamos encontrar Sócrates, Platão e outros tantos filósofos pouco conhecidos ou falados, mas que tiveram a sua participação na construção das ciências que viriam posteriormente. E esse olhar para nós, essa busca da essência, ele é filosófico, ele é sociológico. Mas nós vamos entrando nas caixinhas de formação acadêmica e vamos esquecendo dessa contribuição fantástica que nós tivemos e que ela é fundamental. Até que a gente chega em 2010, 2012, por aí. Eu sei que alguém vai corrigir essa data, né? Vai falar, não é essa data. Mas foi quando o Ministério da Saúde traz para nós a cartilha da humanização, do tratamento humanizado. Eu sempre questionei, desde aquela época, por que a gente precisa falar em acolhimento e tratamento humanizado se nós somos seres humanos? Tamanha a perda que nós fomos ocasionando pelos nossos fazeres, pouco olhando e pouco acolhendo as pessoas. Então o médico prescreve, a enfermeira faz a vacina, aplica a medicação, os cuidados de tempos em tempos, periódicos. A psicologia foi para a clínica e na clínica quem tivesse dinheiro para pagar uma sessão cara conseguia fazer psicoterapia, até que surgiu a psicologia comunitária. E de lá para cá a gente vem crescendo e desenvolvendo, graças a Deus, para olhar e perceber que todos nós precisamos de fazer psicoterapia. E com o advento da pandemia surgiu, né, os valores sociais. E nesses grupos que eu participo, sempre tem alguém solicitando, né, alguém que faça um atendimento com valor social. Tem aqueles colegas que são a favor, tem outros que são contra, porque a gente gasta muito se investindo, mas eu sou da linha de que todos nós poderíamos acolher sim, com valores sociais, com escuta humanizada, com escuta qualificada, a partir de nós. Quando nós procuramos um psicoterapeuta, né? E eu estou falando do psicólogo, eu não estou falando do terapeuta holístico, que aí põe tudo no balaio e começa a atender a pessoa. Sempre que orienta alguém a procurar uma assistência técnica especializada, procure um psicoterapeuta. Converse com vários até você conseguir entrar num consenso consigo. Porque às vezes eu posso não ser empática com aquela pessoa não me despertou simpatia, ou não me despertou confiança no que eu vou precisar de conversar com ela. Tem tudo isso. Nós somos seres humanos, ainda bem.
Então, nós vamos ter momentos que a gente não vai ter facilidade em conversar com uma pessoa. Não tem problema, continue procurando. Mas não entregue as suas dores para qualquer ouvidos, né? Isso é eu me conhecer. Isso é eu entender que tem coisas que eu preciso avaliar em mim e saber até que ponto e em que momento eu vou conversar com alguma pessoa sobre isso. E eu me autoaceitar é um processo que eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conhecer, eu não me aceito. Eu vou me reconhecer somente nos defeitos e nas inabilidades. Calma. Todos nós temos coisas boas e temos coisas que precisamos melhorar. Vamos conseguir melhorar todas? Não. Se alguém te faz essa promessa, ligue as anteninhas, para um pouquinho, faça uma pesquisa e reconsidere todas as indicações sobre esse profissional. Porque, infelizmente, a formação acadêmica, ela é só uma formação acadêmica. Pós-graduação eu posso fazer presencial, à distância, eu posso pagar alguém para fazer o meu artigo, o meu TCC, dê-se o nome que se quiser dar para esse trabalho final, que me valerá um certificado. Então a gente precisa também ter olhos avaliativos, sentimentos avaliativos. Não é porque eu vi um folder, né? Dizendo que pode acontecer isso, posso fazer isso, posso facilitar isso. Se eu não me conheço, eu posso ir para qualquer lugar, achando que a pessoa vai resolver meus problemas. Primeiro, ninguém resolve os meus problemas. Sou eu quem faço isso. É você quem faz esse processo com os seus problemas. Não é outra pessoa. Então, a autoaceitação, a autoavaliação, a autoestima, somente eu faço isso por mim. Ah, mas então onde entra o psicoterapeuta? Ele é um suporte que vai te orientar, que vai sugerir algo que você tem a condição de fazer naquele momento. Ninguém tem receita pronta para os meus problemas, nem eu mesmo. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me conhecer, eu tenho que levantar os meus pontos positivos e meus pontos negativos. O que acontece na nossa sociedade onde todas as pessoas estão num adoecimento progressivo? Porque chegou no momento que nós precisamos avaliar o que estão me dizendo que é bom e o que é ruim. Porque a nossa cultura, infelizmente, tem momentos que ela traz só que eu preciso melhorar. Eu preciso ser bom, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... E nós vamos nos enchendo de coisas para fazer como se isso fosse sinônimo de sermos bons, de sermos competentes e sermos heróis ou heroínas. A questão é que nós estamos pelos extremos. Ou eu vou procurando coisas e mais coisas para eu fazer, ou eu vou para outro extremo e falo assim, não vou fazer nada não, porque eu sou ruim em tudo mesmo. Que é exatamente os comportamentos negativos que eu vou fazer questão de escondê-los em alguns momentos, ou de colocar eles num pedestal. As duas coisas não são boas de serem feitas. E não são as melhores e não são corretas se eu estou num processo de autoconhecimento para um autoaperfeiçoamento não somente para o mundo, mas primeiramente para o meu mundo interno. Porque nós vamos desenvolvendo ou nos acumulando de coisas para mostrar para o mundo que eu sou boa naquilo. E não necessariamente é saudável para mim.
Vão ter pessoas que conseguem fazer dessa forma? Sim, e está tudo certo. Tem pessoas que não vão conseguir e está tudo certo também. O que eu preciso é não achar que, porque eu tenho muitos pontos, muitos comportamentos, muitas atitudes a serem melhoradas, que eu vou me acomodar nisso e achar que eu não preciso de mudar. Isso também é adoecedor. E a gente está medindo isso a cada dia em números maiores. São os quadros depressivos que não são reconhecidos pelo sujeito, não são reconhecidos por alguns profissionais que essa pessoa possa procurar, e o quadro só vai agravando. Porque se eu estou com alguns sentimentos que não são bons, e eu encontro uma pessoa que diz, não, isso vai passar, eu vou te ajudar a melhorar isso. De que forma que essa pessoa vai ajudar? Eu acredito muito que num processo terapêutico onde eu não tenha que fazer nada, ele não é curativo, ele não vai me auxiliar. Porque ninguém tem receita pronta para ninguém. Eu diria que até os psicotrópicos, eles trazem tantas reações adversas que até eles precisam ser dosados e acompanhados pelo profissional que os prescreveu. Eu não posso nem tomar com a receita prescrita para o meu vizinho e nem posso passar as minhas medicações para o meu vizinho. Já vi isso acontecer demais. Ah, não, porque eu tomei um comprimido que a minha comadre me deu, eu senti tão bem que ela comprou para mim. Não é assim que funciona. E muito menos a psicoterapia também. Então, a autoaceitação tem momentos que ela vai ser um processo doloroso. E é doloroso. Porque entrar em contato com aquilo que não é bom em nós não é fácil, porque nós somos criados para sermos bons o tempo todo. Nós fomos criados para corrigir os nossos defeitos, só que ninguém ensinou para nós como é feito isso. O auto-amor não é egoísmo. O autocuidado não é ser narcisista. Não é ser vaidade. É cuidado, para que eu possa cuidar das outras pessoas. Então a gente precisa sempre fazer esse exercício de autoconhecimento para a autoaceitação. E a autoaceitação, repito, não é se acomodar naquilo que não está bom, porque é assim que eu sou. Nós somos assim. Mas o que dá para fazer de uma forma que eu não sofra tanto? Porque cobrar comportamentos adequados, a nossa sociedade vai sempre fazer isso. Por quê? Se a gente voltar na sociologia, são padrões que fazem com que os indivíduos convivam da melhor maneira possível, se respeitando, respeitando a coletividade e de uma forma mais harmônica possível. Só que de uns tempos para cá, houveram inversões de valores e nós perdemos o eixo. Então, os valores que eram morais e éticos, eles foram se transformando em função de padrões que nós fomos também trazendo de uma forma pouco organizada. Então, onde eu tinha que seguir normas e regras, hoje está meio flexível demais. E a flexibilidade demais, sem uma organização, ela vira anarquia e a gente perde o controle do que é certo e do que é errado. E no meio disso tudo, nós vamos perdendo a nossa identidade. É onde começam os processos depressivos. O que a gente precisa fazer então? Não dá para viver uma sociedade saudosista onde
lá eram feitas algumas coisas que a gente hoje desconhece, mas eram boas para aquela época. Encontrar esse meio termo e conviver 2 gerações ou 3 gerações é muito difícil. Porque nós tínhamos valores diferentes do que temos hoje, do que é praticado hoje, e a gente começa a entrar num processo de confusão mental e confusão no próprio comportamento. E aí vão surgindo outras vertentes de pensamento, de crenças, de comportamentos. A nossa juventude fica meio que perdida sem saber que valores que ela pode seguir ou que ela precisa seguir. Então nós estamos num momento de transformação, um momento de crise mesmo. Crise moral, crise financeira, crises de valores éticos. E a gente precisa parar e repensar. Não vamos ter o que nós tínhamos há 40 anos, porque mudou, mas nós não podemos também deixar de lado algumas normas, algumas formalidades, porque senão nós vamos ter um coletivo que não vamos nos encontrar mais nele. E quando a gente não se encontra, a gente começa a perder o nosso desenvolvimento de autocuidado, autoamor, autoestima elevada. Então a gente começa a perder alguns fatores muito importantes para a nossa saúde física e mental. Então tudo isso que nós viemos conversando, já há um tempo, direi bem uns 6 meses, está tudo voltado pela nossa saúde mental. Quando lá em janeiro, a gente falou sobre o Janeiro Branco, a gente levantou muito essas questões do autoamor, do autocuidado, de olhar para si mesmo, de criar um espaço de repouso e de refazimento para nós. E muitas vezes nós mantemos a coisa no externo, Caminhada, atividade física, trocar alimentação, mas tudo isso entra em choque com a nossa emoção. Por quê? Quando eu não tenho a prática de fazer educação, atividades físicas, educação alimentar, a nossa emoção sofre impacto, porque a gente fica impaciente, irritadiço. A primeira semana de academia são dores horríveis, musculares, aí a gente começa a querer abandonar, porque aí a gente não tem a persistência. E o que é persistência? Nos conhecer e olhar para a nossa emoção e dizer assim, vou conseguir. Então, ao menor sinal de dor ou de dificuldade, a gente para. Por exemplo, quando nós temos que mudar a nossa alimentação, porque as taxas de triglicérides e de glicose estão altas. Primeira semana vai bem, a segunda quinzena já fica difícil, porque tudo que nós vamos comer tem açúcar, tem gordura, tem excesso de conservantes e por aí afora. Aí a gente tem vontade de largar tudo e falar assim, já que eu vou morrer mesmo, então vou comer. Só que a gente pode morrer de uma forma menos sofrida até chegar lá. É o mesmo processo emocional. Dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. Porque a gente tem que reconhecer tudo, os nossos sentimentos de raiva, que nós já falamos isso aqui, nossos sentimentos de medo, a nossa ansiedade que já está patológica, porque a ansiedade ela é necessária, o medo ela é necessário, a raiva também, Todas as emoções positivas elas podem ser negativas e vice-versa. Depende do teor que eu estou dando para aquela situação.
que nível e grau de envolvimento eu estou naquela situação. Então, quando a gente precisa, né, o tempo todo, constantemente, olhar para nós, isso é gradual. Não adianta a gente querer dormir hoje de um jeito e amanhecer amanhã 5 horas, 6 horas da manhã de um outro jeito. O processo não é assim, né? O processo é gradual. Muitas vezes, quando nós paramos para refletir, o sentimento que nós temos é de que a gente está retrocedendo, mas não é. E se tiver que retroceder, beleza, mas que seja com consciência. Eu paro, retrocedo 1 ou 2 passos, avalio de novo, para a gente pensar e refletir. O que é o reflexo na física, né, quando a gente estuda? É um foco que um foco de luz que ao encontrar uma superfície, ela se expande. Se a gente lembrar do exemplo do espelho, onde um raio encontra a superfície do espelho e esse raio ele se multiplica em várias outras direções. Para nós é a mesma possibilidade. Quando eu tenho um foco em alguma situação, que eu paro, reflito, eu acolhi essa situação, eu parei para pensar sobre essa situação, abre-se um leque de possibilidades. Por que a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente quer que seja imediato. Mas ele não é, ele é gradual. E muitas vezes quando eu mudo o foco de luz, de posição sobre a superfície, a multiplicação de raios também modifica. A direção, a intensidade, o alcance. É a mesma forma conosco. Se eu estou com muita raiva de uma situação, tem 2 caminhos. Ou eu vou largar de mão, não vou mexer mais com isso, ou eu quero tanto acabar com isso, que eu vou focar naquele momento e vou buscar solução, resoluções. Eu vou buscar estratégias para resolver. Percebe como a raiva pode ter 2 caminhos diferentes? Eu posso largar isso e não resolver, então eu vou ficar internamente remoendo isso, com o sentimento de culpa que eu poderia ter continuado tentando até resolver, ou eu vou focar naquilo naquele momento e vou buscar todas as possibilidades possíveis de solucionar. Solucionei, passou a raiva, beleza, vida que segue, vou procurar outras coisas para fazer. Isso é uma forma de eu lidar com a frustração. Eu posso lidar com uma frustração e me paralisar. Um processo interno catatônico de emoção. Parei, não vou fazer mais isso. Só que com o passar do tempo, essa energia ela vai voltar a me gerar algum incômodo. Porque o que não é resolvido, ele vai voltar. Porque eu preciso de resolver. Nem que seja resolver tomando consciência da seguinte forma: isso não me pertence, eu fiz o que pude, o que eu consegui fazer, pronto, fechei a situação. O que a gente chama na Gestalt de terapia, que fechei a Gestalt. Mas eu tenho que fechar essa Gestalt consciente do que eu fiz. Se eu fiz o melhor que eu consegui, ok, fechei. Ela não volta mais me incomodar. Mas se eu acho que eu fechei, mas eu não fiz nada para encerrar essa situação, volta e essa situação me incomoda. Por isso que é um processo difícil de alcançar, mas ele não é impossível. Dizer para vocês hoje que eu alcancei esse padrão, mera ilusão.
mas eu estou em busca, né? Em processo. Muitas vezes, um próprio atendimento que eu esteja fazendo faz com que eu diminua a marcha, reflita e busco novas estratégias até para conversar com aquela pessoa. No dia a dia do trabalho, no nosso cotidiano, a mesma forma. Em algumas falas anteriores, eu trouxe o exemplo da escada, do eletrocardiograma. O nosso caminho é feito de subidas e de descidas. E nessas descidas, não é que a gente está perdendo. Nós estamos recuperando o fôlego e reavaliando as situações. Porque o nosso sentimento de ganhar sempre, ele é tão aflorado e tão alimentado pela sociedade, pelos padrões, que quando nós estamos em declínio, nós achamos que isso é ruim. Não. Não necessariamente ele vai ser ruim. Muitas vezes vai ser. Mas a grande maioria das vezes não é. É que nós não aprendemos a validar esses momentos e refletir sobre eles. Logo vem o sentimento de menos-valia, de autodesprezo, de incapacidade, de autonegação. E cadê as nossas coisas boas? Vindo para cá, eu assistindo uma psiquiatra, ela trouxe um exemplo, né, do professor Inés, que foi professor dela, e eu achei interessante, até salvei para apresentar em outras falas, que nós trazemos tantas informações no nosso DNA, que às vezes nós temos um arsenal positivo, que a gente não se dá conta das coisas boas que nós temos. E aí, quando nós erramos, né? Uma vez, vem todo mundo em cima de nós, desconsiderando os 99 que nós acertamos. Quando nós nos conhecemos e a nossa autoaceitação é positiva, tanto para as coisas que eu tenho de bom, mas para as coisas que eu ainda preciso melhorar, eu consigo contra-argumentar sem brigar, vale a observação, sem brigar, de que aquele 1% que eu errei não desfez o 99% que eu acertei. Mas o que nós fazemos? Ou nós explodimos porque a pessoa desconsiderou os nossos 99% de acerto, ou nós nos embotamos e entramos num processo de autoflagelação, porque a gente não conseguiu argumentar aquele erro de 1%. Porque a gente não está pronto para assumir nossos erros. Por mínimo que ele seja. E se ele for grande, precisamos assumir mesmo. Erramos, tá? Errei porque faltou foco, faltou prestar atenção, eu não tinha informação e não fui buscar. Mas a gente só reage. A nossa forma reativa de ser faz com que a nossa autoestima rebaixe. Porque quando eu reajo a uma situação sem argumentação, quando passa aquela adrenalina, eu entro num processo de culpabilidade. Nós já falamos aqui a diferença entre culpabilidade e responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que eu faço. Eu só não posso ser culpado. Porque quando eu me culpo, eu não faço nada de importante e nem de interessante para consertar. Quando eu me responsabilizo, eu sei que alguém precisa daquele resultado que eu não consegui alcançar. Então eu vou lá e busco estratégias para agir diferente. Então tudo isso nos leva a pensar que
não somos bons o suficiente. Abre aspas. E eu preciso lembrar que eu sou capaz, eu posso encontrar estratégias, eu vou verificar outras possibilidades de fazer. Quando eu faço isso, eu estou reativando a minha autoconfiança. Nós, quando somos bebês e começamos, a engatinhar e de repente a gente levanta, fica de pé e começamos a andar, naquele momento começa a minha autoconfiança. Eu preciso saber que o adulto que está me chamando, com os braços estendidos, ele pode retirar o braço, ele pode ir se distanciando para que eu desenvolva a minha confiança de continuar caminhando, mesmo tropeçando. É aí que a gente começa a perceber que a única pessoa responsável por mim sou eu. Vou receber algum suporte? Sim. Porque se eu cair a primeira vez, o adulto que está ali comigo, ele vai lá e me ajuda a levantar. Na segunda e na terceira, não mais. Porque eu preciso aprender a caminhar. Assim é o processo de autoaceitação, de autoavaliação. Às vezes eu estou lá assim, no fundo do poço, com as minhas emoções, com as minhas preocupações, vem alguém e me dá um alento. Que seja um abraço, que seja uma palavra confortadora, que seja um encorajamento. Mas eu não posso o tempo todo ficar esperando por isso, porque vão ter momentos que esse apoio, esse suporte não vai chegar. Eu preciso aprender por mim. E isso é autoamor e autoconfiança. Eu preciso me aceitar que tem horas que eu vou ter ajuda, tem horas que eu não vou ter ajuda. E tem horas que vão chegar ajudas que eu não quero, que eu não preciso, que eu não estou validando, mas que eu preciso caminhar mesmo assim. Então, quando eu penso dessa forma, eu estou construindo a minha resistência e a minha resiliência. E a resistência não é no sentido de resistir a tudo e a todos, mas a minha resistência de autocompaixão, de autoamor, de autoescuta, autoacolhimento, autopreservação. A gente precisa aprender a se preservar. E a gente já aprendeu também que as situações externas, elas não estão sob o meu controle. Eu não consigo controlá-las. Mas eu preciso entender que eu preciso atuar nessas situações porque elas estão ali. Não adianta eu deixá-las para lá, porque elas vão persistir. E não adianta eu querer resolver tudo, porque eu não vou conseguir. Então, os altos e baixos são esses. Eu reconheço as minhas habilidades, mas eu estou pronta também para reconhecer os meus limites, sem sentir que esses limites podem me deixar abaixo do que alguém está esperando. E nós estaremos sempre abaixo do que aquelas pessoas estão esperando, porque expectativas são delas, não são nossas. Se eu estou sempre atendendo a expectativa do outro, a minha autoexpectativa está em baixa. Se eu percebo que dá para atender a expectativa do outro sem me dilacerar, ok, beleza, caminhamos, vamos em frente. Por isso eu preciso me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu sei que eu posso ir lá fazer o que o outro está esperando sem me dilacerar.
Mas se eu estou me dilacerando para ser aceito ou para mostrar para o outro que eu sou capaz, para e faça uma reflexão. Pergunte o que você ganha e o que você perde agindo dessa forma. Essas respostas só serão respondidas por cada um de nós. Não vão ser pelos meus pares, sejam eles familiares, sejam eles no ambiente de trabalho, seja um guru que eu acredite. Eu posso até ler o que o guru está escrevendo, mas eu preciso transformar isso em conhecimento para mim. Eu posso até ir numa terapia, fazer uma terapia alternativa, não tem nenhum problema. Aliás, o próprio SUS já tem isso, né? As PICs. Mas eu preciso fazer a minha parte, porque se eu for lá no centro de saúde, né? Fazer uma auriculoterapia, um reiki, mas eu não olhar para as minhas emoções e para os meus comportamentos no dia a dia, não vão resolver. Isso vale para nós quando nós estamos aplicando essas PICs nos nossos pacientes. Olha, isso aqui é um aporte, é um suporte, mas você precisa fazer a sua parte. Porque utilizar as PICs para diminuir a ansiedade, melhorar o sono, melhorar o estômago, ou seja, todos os pontinhos que nós temos nas nossas orelhas e que vai interferir no nosso organismo como um todo, se eu não tiver um reconhecimento de que eu preciso ser o responsável pela parte que me toca, nós não estamos promovendo saúde. De forma alguma. E nem eu mesmo, como profissional da saúde, vou fazer um procedimento dessa forma, eu sei, já que eu falei para o meu paciente, que se eu não fizer a minha parte também, pouco retorno positivo nós vamos ter. Percebe que não tem outra forma de não sermos responsáveis por nós mesmos? E quando nós somos levados a acreditar que nós não somos bons, é porque nós estamos deixando o outro fazer de nós o que eles querem. Então a responsabilidade não é do outro, é nossa. Então se o outro acha que eu não estou sendo bom naquilo que eu me propus a fazer, senta e esclareça o que é que não está chegando até o outro como sendo bom. Porque quando eu faço isso, eu tenho condições de avaliar se é uma inabilidade minha e eu posso aprimorar, ou se é uma expectativa do outro que eu não tenho como satisfazer. Mas para isso eu preciso me conhecer. Me conhecer o suficiente para entender que o que eu estou produzindo não está realmente a contento como deveria estar, como preconiza o resultado, ou o outro está querendo alguma coisa que não está preconizado e eu não consigo fazer. Por que nós estamos com tantos problemas nos relacionamentos familiares entre pais e filhos? Exatamente por isso, porque não existe diálogo entre as duas partes para um dizer o que ele precisa e não está conseguindo, e o outro dizer, eu não consigo fazer isso. Porque nenhuma das partes tem a humildade para assumir que não dá conta, e o outro quer conseguir o que ele deseja ou necessita no grito. Aí então há uma contenda, há um conflito. Ambiente de trabalho, né? Chegam-se as normativas de tantos números de atendimento. Temos diversas dificuldades para chegar nisso, mas falta o diálogo entre as duas partes. O que solicita e precisa
e o que vai executar. E a saúde mental do trabalhador não está boa. Porque eu não consigo equacionar a minha saúde mental fora do ambiente de trabalho. Aí eu chego no ambiente de trabalho, há uma potencialização de dificuldades porque o meu ambiente de trabalho também não está bom. Então, qual é a minha discussão, né? Sempre, não é só o ambiente de trabalho que me adoece. Eu tenho um montante que só potencializa o que já existe. Então, nós somos sujeitos com vários papéis para serem desempenhados, né? Os famosos papéis sociais da psicoterapia, né? Da psicologia de Moreno, de que nós precisamos nos adequar nesses vários papéis sem nos destruir e sem destruir o outro. Por isso que é uma tarefa difícil, mas é possível, né? Como é que a gente melhora a nossa autopercepção e a nossa autoaceitação? Primeira coisa que a gente escuta desde pequenininho: comparação entre os irmãos. Eu falo muito para pais e família, né, quando eu vou falar para alguns grupos. Não compare os seus filhos porque eles são indivíduos diferentes. Não é porque você os pariu, você os criou, que eles vão ser iguais ao que você quer. Não tem como, gente, nós somos indivíduos. Nós somos únicos no universo inteiro. Eu posso parecer com a minha mãe fisicamente, posso parecer com a minha avó fisicamente, mas eu sou a Rosa. Eu não sou nem a Lúcia nem a Maria. Então não se compare com ninguém, porque você tem coisas diferentes do outro. Tanto para melhor quanto para pior. Até os defeitos, né, a gente fica comparando, vendo os defeitos do outro e não vê o nosso. Mas vê as nossas qualidades, mas não vê o do outro. Que interessante, né? Essa análise nossa, nós somos excelentes nisso. Nós vemos só as nossas qualidades, não vemos as qualidades do outro, e vê só os defeitos do outro e não vê os nossos. Por isso que a gente briga, por isso que a gente sofre, por isso que a gente vive em contenda conosco e com o outro. Troque o vitimismo pela responsabilidade, é o que eu acabei de falar, né? Troque a culpabilidade de que o outro sempre está me fazendo sofrer, ou eu estou fazendo o outro sofrer, pela responsabilidade. Gente, é muito melhor. Mas assumir responsabilidade significa assumir humildade, que as pessoas confundem com humilhação. Ser humilde não tem nada a ver com ser humilhado. Pelo amor de Deus, nós temos que estudar a origem das palavras. Eu amo isso, né? Toda vez que eu vou trabalhar um conceito, eu vou procurar a origem da palavra. E por quê? Na origem da palavra, as pessoas vão traduzindo, né? E vão modificando o seu significado e vai abrangendo a utilização desse significado, que as pessoas se perdem. Onde eu fui falar sobre justiça, eu peguei todos os significados de justiça. Porque ou a gente vê justiça como policialesca ou como jurídico. E não é. Ela tem uma abrangência imensa. É igual responsabilidade. Responsabilidade vai me levar a ser humilde, mas aí eu penso que ser humilde significa eu baixar para o outro pisar na minha cabeça. E não é isso. Muito pelo contrário. Tem gente que se diz humilde e não é, e tem gente que ele é tão humilde no seu fazer do dia a dia que nada o incomoda, porque ele tem clareza de quem ele é. Reflita por que você tem dificuldade para se aceitar. Só esse
Só essa frase aqui nós teríamos aí um seminário de pelo menos umas 4 horas. Por quê? Porque é difícil me aceitar como eu sou. Porque eu não suporto lidar com aquilo que eu não dou conta de fazer. Mas nós não vamos dar conta de fazer tudo. Imagina se a gente fosse cozinheiro, entregador, manicure, profissional da saúde, fizesse consertos na construção civil, construísse uma casa. Podemos ter capacidade para isso? Às vezes temos. Mas tem hora que eu tenho que focar em alguma coisa. Porque se eu quiser fazer tudo, alguma coisa não vai dar certo. Porque nós temos limites de tempo, de espaço e de cansaço físico. Então a gente precisa entender por que é que eu não me aceito. Por que é que quando eu fico com raiva, depois eu fico sofrendo porque eu fiquei com raiva? Perceba quais são as situações que te deixam com raiva, a ponto de você se perder, e comece a observar que quando aquela situação vai se repetir e que você percebe que vai perder o controle, saia da situação. Ah, mas tem situação que não dá para sair. Respira e manuseie esse sentimento de forma que você não vá adoecer e não vá explodir. Porque tem momentos que nós só explodimos porque nós queremos ter razão. E nem sempre nós vamos ter. Porque o outro também tem o direito de ter razão. E aí? Então, quando a gente começa a perceber que eu não posso ter controle sobre tudo e que nem tudo eu estou correta ou vou ter razão no meu ponto de vista, eu começo a diminuir a raiva. Quando eu começo a diminuir a raiva, eu começo a me aceitar. Quando eu começo a me aceitar, eu percebo que eu posso ter raiva, mas eu não preciso explodir. E aquela raiva, ela me levou a quê? Por que aquela situação me deixou com raiva? Percebam que o nosso dia a dia são reflexões e perguntas, porque quando eu estou refletindo, eu estou me perguntando. Só que o mais importante disso é eu me perguntar e encontrar resposta. Porque senão eu fico só me perguntando, e aí eu faço o quê? Eu me afasto de tudo e de todos. Não vai dar muito certo, porque nós somos um ser social. Eu preciso dos outros. E alguém precisa de mim. Mas esse precisar de mim, ele não pode vir acompanhado de um poder de que eu posso tudo, porque eu não posso tudo. Alguém precisa de mim, ok, normal. Como eu preciso de uma série de pessoas. Ah, mas eu não preciso de ninguém. Talvez você não precisa da pessoa, mas você precisa do fazer dela. É interessante quando a gente para e começa a refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações e nas atitudes, nas ações dos outros para conosco. É esse exercício, essa troca de papéis, de lugares, né? É igual a empatia. Semana passada eu conversando sobre empatia. A empatia não é eu me colocar no lugar do outro, porque se eu me coloco no lugar do outro, eu passo a sofrer as dores que são deles, não são minhas. Então a empatia não é eu me colocar no lugar do outro, é eu perceber os sentimentos do outro e tentar ajudá-lo de alguma forma que ele aceite. Porque às vezes também nós nos propomos ajudar alguém que não quer ser ajudado. Como muitas vezes pessoas vêm nos ajudar e a gente não quer. Essa percepção vai construindo o nosso autocuidado, o nosso autoamor. Tenha por perto pessoas que te façam bem. Isso é uma arte. Porque sou eu que conquisto as pessoas que me fazem bem. Não é porque o outro é bom que chegou perto de mim. Ou porque eu sou tão bom, tão boa que as pessoas chegam para perto de mim. Ok, pode ser. Mas isso não pode me tornar vaidoso.
Isso tem que me tornar autoconhecedor daquilo que eu tenho de bom. E se eu tenho algo de bom, eu posso colocar isso à disposição das pessoas sem me esvaziar, sem me fazer mal. É esse processo que não dá para a gente chegar com uma receita. Porque cada um desses 6 passos aqui, se a gente conseguir fazer tá muito bom. A gente não precisa querer alcançar os 6. Olha o 5º. Não foque nas opiniões alheias. Esse é o mais difícil. Porque isso faz parte dos padrões que nós conhecemos desde pequeno. Isso é exercício. Né? Não é eu tomar conhecimento disso e achar que nunca mais eu vou dar atenção para as opiniões alheias. Vou, faz parte da convivência de sociedade. Até porque, olha que interessante, dependendo da opinião que alguém está tendo sobre mim, vale a pena eu refletir. Isso é muito importante, então nem tudo é negativo. Porque senão eu pego essa fala, não, deixa os outros falar, não nem aí. Opa, não é bem assim. Vamos prestar atenção. Não é fácil a gente ter opinião sobre a gente, principalmente quando a opinião é ruim. É ruim mesmo, é doloroso, a gente não quer ouvir, não quer saber. Mas, da mesma forma que eu acho que alguém me faz mal, quem somos nós para não estarmos fazendo algo de mal para alguém? A gente precisa parar para pensar nisso. Porque senão só o outro, só eu sou a vítima. Será que eu não estou sendo algoz de alguém? Eu não tenho essa presunção. Porque eu tenho quase certeza, né? Quase não, tenho certeza. Que em alguns momentos, tem pessoas que não me querem por perto. Ok. Então eu vou olhar para mim e falar, olha, essa atitude, ela é boa em algumas situações e com algumas pessoas, não é com as outras. Eu não deixei de ser eu, mas eu também refleti em algumas ações que eu devo ter feito, né? E tudo isso leva ao famoso autoconhecimento. Então, autoconhecimento não é sobre as nossas características. Não é só sobre o que eu dou conta e não dou conta de fazer. Mas é na possibilidade de eu aprender a avançar e a retroceder sem achar que isso vai me deixar menos do que os outros. Né? As tradições orientais trazem muito isso, né, pra gente há séculos. Coisas que foram sendo atribuídas ao processo psicoterapêutico com o surgimento da ciência da psicologia. É uma ferramenta, é um estudo para nos auxiliar a caminhar nisso. E aí eu achei esse esquema muito bom, tanto que eu reproduzi. O que é a autoaceitação para a gente fechar tudo isso, né? É entender os nossos limites. Eu não tenho que me dilacerar para ser aceito pelo outro ou para fazer algo. É a importância de dizer não. É a consciência que eu tenho quando eu digo não. Isso é conhecer os limites. Perceber os nossos defeitos que nós temos. Saber quem sou eu. Quem sou eu, né? Tem até um meme aí, quem sou eu na fila do pão, quem sou eu na ordem do dia. Quem sou eu nesse momento? Reconhecer as qualidades,
o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas não ser aquela pessoa pouco simpática, não gosto de nada, não gosto disso, eu não gosto. Beleza, tranquilo, mas eu gosto disso, disso, disso. A minha lista do que eu gosto, ela precisa ser maior do que eu não gosto para que eu conviva bem com as pessoas. Não para satisfazer a expectativa do outro, mas para eu ter uma convivência harmônica, mais sociável, né? Conhecer a nossa personalidade, sem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Eu nasci assim, mas no conviver, no caminhar com as pessoas, eu me modifico o tempo todo. Se eu for resistente, com o sinônimo de teimosia a esse processo, eu sofro muito e faço sofrer também. Então eu preciso caminhar nessas nuances variadas de uma forma que eu sofra menos. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para contribuir e receber contribuições. É que às vezes nós nos perdemos nesse caminho. E aí a gente procura ajuda, tranquila e calma. Uma ajuda técnica, especializada, estratégias que eu possa me reconhecer, que eu possa lidar melhor com aquilo que me causa estranheza. É assim que a gente convive da melhor forma conosco. Quando eu me aceito, eu me amo, eu me cuido, eu me acolho, eu me percebo. E quando isso é feito, eu posso errar, eu reconheço meu erro, eu me responsabilizo e tento fazer correto da próxima vez. É assim que se faz o nosso processo. Continuamente e gradual. Tem dia que eu não me aceito, mas tem dia que eu me aceito. Tem situações que eu acho que eu fui abominável, mas não dá para eu me colocar de castigo. Cabe sim a autorreflexão.